Fala rapaziada, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje a gente vai falar os melhores palpites para o dia 24/8, sábado. Dia lotado de ótimos jogos. Então vamos lá, vou apresentar para vocês os melhores palpites possíveis para esse sabadão. E o primeiro palpite já vai ser no jogo do Palmeiras, que vai enfrentar o Cuiabá. O Palmeiras que infelizmente aí foi eliminado da Copa Libertadores e também da Copa do Brasil. E agora a única competição possível que o Palmeiras tem chance de vencer é o Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras vai enfrentar aí o Cuiabá. Hoje o Palmeiras se encontra na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Cuiabá é o 19º colocado, tá? O Palmeiras tem aqui 41 pontos e ainda dá para disputar, até porque o líder do campeonato tem 46, Palmeiras apenas 5 pontos atrás do líder do campeonato e vai ter que se esforçar se quiser ganhar o título. Para essa entrada aqui, eu acho que o mais simples e o mais fácil é o Palmeiras jogando dentro de casa vai vencer a partida. Então a dica e a recomendação principal para esse jogo é Palmeiras para ganhar. O segundo palpite é no jogo do Manchester City contra o Ipswich. É um time que acabou de subir aí para a primeira divisão da Premier League. Ano passado estava disputando a Championship. E aí teve o primeiro jogo dentro de casa contra o Liverpool e perdeu por 2-0. O Manchester City tem se mostrado um time muito forte. Savinho estreou lá, Doku jogando muita bola. Ainda temos o De Bruyne. Vamos ter lá o Haaland jogando também. Então provavelmente vai ser um amasso completo do Manchester City aí. A gente sabe que o City normalmente não perde para esses times. Time pequeno, o City jogando dentro de casa. A gente sabe aí que é a expectativa de goleada do Manchester City. Então para esse jogo aqui eu vou deixar dois palpites. O primeiro palpite é para Haaland marcar pelo menos um gol. Haaland aí sabemos que é o artilheiro do Manchester City hoje, centroavante, um dos principais jogadores do mundo e vem marcando gols todos os jogos aí. No City ele já marcou mais de 90 gols, então o cara tem sido o artilheiro da equipe e para marcar contra um time pequeno desse eu acredito que vai ser bem tranquilo. E outro palpite para esse jogo também é o handicap -2 a favor do City. As odds para o City ganhar estão completamente esmagadas porque vai ser um amasso dessa equipe. Então o palpite que eu dou para você é o handicap -2. Para quem tem dúvida, funciona assim. Para ter win na nossa aposta, o City teria que ganhar por 3 gols de diferença, tá? Só vai dar head se o City ganhar só por um gol de diferença ou então ficar empatado ou o City perder. Porque se ele ganhar por 2 gols de diferença, a gente vai ter pelo menos o reembolso da operação. Então essas são as dicas para o jogo do Manchester City. Haaland para marcar ou handicap -2 a favor do Manchester City. Agora a gente vai lá na Liga Alemã falar do jogo do Borussia Dortmund contra o Eintracht Frankfurt, tá? O Dortmund, que todo mundo sabe, é o atual vice-campeão da Champions League, perdeu a final na temporada passada para o Real Madrid e vai fazer sua estreia no campeonato alemão. A expectativa da torcida é que o time vença pelo menos o primeiro jogo dentro da sua casa, enfrentando um adversário que não é tão ruim, mas é um adversário tão relevante, não deve trazer problemas para o Borussia Dortmund. E a odd para o Borussia para ganhar esse jogo aí está por volta de 1,70. Eu acredito que tenha muito valor, por ser a estreia do Borussia. Borussia jogar dentro de casa, é o atual vice-campeão da Champions League e tem que fazer valer seu nome. Então minha dica para esse jogo é Borussia Dortmund para vencer a partida. O próximo palpite é no Campeonato Brasileiro, o jogo do Atlético Mineiro contra o Fluminense, tá? O Atlético ele se classificou para a próxima fase da Libertadores, o Fluminense também. Porém, o Atlético vem jogando muito mal. Custou segurar o São Lourenço dentro da sua própria casa, achou um gol sobre o domínio total do São Lourenço dentro do jogo. Então o Atlético para vencer esse jogo do Fluminense vai ser muito difícil. O Fluminense que chegou com a confiança alta também depois de eliminar o Grêmio e avançar para a próxima fase e se encontra numa situação bem complicada no Campeonato Brasileiro. O Fluminense hoje é o 18º colocado com 21 pontos, enquanto para sair da zona, o primeiro fora da zona de rebaixamento é o Vitória com 22 pontos. O Fluminense ainda tem muita chance de escapar desse rebaixamento, mas vai ter que começar a ganhar os jogos no Campeonato Brasileiro. A minha dica para esse jogo aqui vai ser uma dica segura e simples. Como o Atlético não tem tido bons jogos, não tem feito grandes resultados dentro de casa, jogadores estão reclamando do gramado, tá para definir aí se vai continuar na Arena MRV ou vai fazer alguns jogos no Mineirão, no Independência. Está sendo conversado dentro do clube, mas eu não acredito que o Atlético vá predominar sobre o Fluminense. Então a minha dica para esse jogo aqui é o handicap +1 a favor do Fluminense. Significa que se empatar é green, se o Fluminense ganhar também é green, e só vai dar red se o Fluminense perder por 2 gols ou mais. Caso ele perca por 1 gol de diferença, a gente tem o reembolso na operação. Essa bet é muito segura, por como o Atlético tem jogado hoje, pela situação que o Fluminense encontra e a qualidade do elenco. Então a dica para esse jogo é o handicap +1 a favor do Flusão.
E após estrear com vitória, o Barcelona vai voltar a campo para enfrentar o Athletic Club, tá? O Barcelona jogou o primeiro jogo fora de casa e venceu por 2-1. A gente pode ver aqui que o Barcelona venceu esse jogo contra o Valência, enquanto na estreia aqui do Atlético, o Atlético empatou com o Getafe por 1-1 dentro da sua casa. Agora com o Barcelona jogando dentro de casa, eu acredito que ele vai predominar o jogo diante da sua torcida. Vai ser o primeiro jogo do Barcelona diante da sua torcida nessa temporada pela La Liga Espanhola, tá? E tem uma odd muito boa pro Barcelona vencer essa partida, coisa que eu acredito que vai acontecer com tranquilidade. Então meu palpite para esse jogo é bem simples: Barcelona para vencer a partida. Agora a gente vai falar sobre o confronto de Tottenham e Everton, tá? Nos últimos 32 confrontos entre o Tottenham e o Everton realizados em Londres, o domínio do Tottenham tem sido evidente. Com 20 vitórias em casa, o clube londrino deixou escapar apenas 4 partidas para o Everton, enquanto 8 jogos terminaram empatados. A diferença de gols nesses duelos é significativa. Foram 63 gols a favor do Tottenham contra 32 gols do Everton. E quando a gente amplia essa análise para os últimos 64 confrontos gerais entre as equipes, o Tottenham continua a demonstrar uma superioridade, com 29 vitórias frente a 9 vitórias do Everton, além de 26 empates nesses confrontos. A vantagem em gols também permanece expressiva, com o Tottenham balançando as redes 104 vezes, enquanto o Everton marcou apenas 64. E na temporada passada, o Tottenham venceu o Everton por 2-1 em casa e os dois times empataram por 2-2 quando o Everton jogou como mandante. E é importante destacar que jogando em seu estádio, o Tottenham não perdeu para o Everton nos últimos 3 encontros, reforçando a força do Spurs quando joga diante da sua torcida. E uma curiosidade importante para quem não conhece muito sobre esses times: o Tottenham e o Everton são considerados como os pequenos dentro do Big Six, que são os 6 maiores times ali da Inglaterra. As duas equipes nunca venceram nenhum título internacional. E na estreia do Tottenham, ele conseguiu arrancar um empate contra o Leicester fora da sua casa, enquanto o Everton perdeu de 3-0 para o Brighton. Para quem não sabe, aqui tá essa partida, vou abrir o histórico aqui para vocês. Dentro de casa, o Everton tomou uma surra do Brighton e levou um 3-0. Então, para esse jogo aqui, contando com o histórico, os times atuais e a situação de cada um, eu acredito muito que o melhor palpite seja o Tottenham para vencer a partida. Agora voltando à Premier League, a gente vai falar do jogo do Aston Villa contra o Arsenal, tá? O Aston Villa teve um desempenho misto nos últimos 5 jogos, com 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe começou com 2 derrotas consecutivas em frente ao Red Bull Leipzig e contra o América, em jogos de preparação para a temporada. No entanto, a equipe conseguiu uma vitória apertada de 3-2 contra o Athletic Bilbao, que é um time da Espanha, mostrando um pouco do seu poder ofensivo também. E apesar dessa vitória, o Aston Villa voltou a ser derrotado no jogo seguinte contra o Borussia Dortmund, novamente por 2-0, mostrando muita dificuldade em enfrentar grandes equipes do mercado europeu. Contudo, a equipe iniciou a Premier League com a importante vitória de 2-1 sobre o West Ham, num jogo que ficou marcado o regresso das vitórias do Aston Villa nas competições oficiais. E nos últimos 5 jogos, o Aston Villa tem uma média de 1 gol marcado por jogo e sofreu 1.4 gols por jogo também, apresentando uma necessidade de maior estabilidade defensiva para melhorar seus resultados, tomando alguns gols ali de vacilo que a equipe não poderia tomar se quer realmente chegar nos grandes equipes europeias, chegar nos grandes campeonatos, chegar ali e conseguir classificações para a Champions League, por exemplo. O Arsenal, por outro lado, teve uma série de jogos positivos recentemente, com 4 vitórias e apenas uma derrota nos últimos 5 jogos. A equipe começou com uma vitória frente ao Manchester United por 2-1, vencendo nas grandes penalidades. Contudo, não conseguiu evitar uma derrota de 2-1 contra o Liverpool no jogo seguinte. Depois disso, a equipe recuperou e venceu de forma impressionante o Bayer Leverkusen por 4-1 num jogo amistoso. E na Emirates Cup, o Arsenal manteve seu bom momento ao derrotar o Lyon por 2-0. O primeiro jogo da Premier League também do Arsenal foi um jogo muito bom, com uma vitória muito importante por 2-0 contra o Wolverhampton. A equipe ali mostrou muito a sua consistência, tanto no ataque quanto na defesa. E nos últimos 5 jogos também o Arsenal marcou uma média de 2 gols por partida, enquanto ele teve ali no máximo 0.8 gols por jogo, demonstrando também ali um equilíbrio muito forte no seu ataque e na sua defesa. Falando sobre esse confronto dessas duas equipes, eu acredito muito em 2 cenários. O primeiro palpite aqui seria mais de 0.5 gols no jogo
para o Aston Villa. Ou seja, não importa se o Arsenal ganhar ou perder, ele teria que fazer apenas um gol no jogo. E o outro palpite super afiado também para mim é o Arsenal para vencer um dos tempos. Então o Arsenal pelo menos venceria o primeiro ou o segundo tempo, independente do resultado final. Possa escolher sua operação, não analisada nos números, e faça uma dessas bets. Vamos lá. O último palpite vai ser no jogo do Lyon contra o Mônaco. Um confronto entre Lyon e Mônaco sempre traz jogos disputados e cheios de emoção, tá? E um fato curioso é que o placar mais comum entre essas equipes tem sido o 2-1, com 7 partidas terminando nesse resultado, mostrando o equilíbrio entre as duas equipes. Nos últimos 30 jogos realizados do Lyon dentro do seu estádio, o time leva uma vantagem. O Olympique de Lyon venceu 17 vezes, enquanto o Mônaco ganhou 5. Em 8 jogos terminaram com o jogo empatado. O Lyon também marcou mais gols, com 59 contra 36 gols do Mônaco. E se olharmos, ampliando aí esses números, por os últimos 63 confrontos em geral, o Lyon ainda continua na frente, vencendo 28 vezes, enquanto o Mônaco venceu 20 partidas e 15 terminaram em empates. O Lyon também continua com a sua vantagem em gols, com 97 contra 77 do Mônaco. E na temporada passada, o Lyon se deu muito bem enfrentando o Mônaco. No primeiro jogo em casa, eles venceram por 3-2 com um duelo cheio de emoções, e no segundo jogo fora de casa, ainda conseguiu vencer por 1-0, confiando sua superioridade à frente do Lyon sobre o Mônaco na temporada. E esse histórico mostra que o Lyon costuma ser mais vezes melhor do que o Mônaco nas partidas, especialmente quando está jogando em casa. Mas também destaca que o Mônaco sempre oferece uma boa disputa para o Lyon, e para essa partida provavelmente não vai ser diferente. Mas de acordo com as odds que o mercado está dando, eu gosto muito da bet a favor do Lyon. A gente colocar o Lyon dupla chance. É uma ótima aposta para essa partida e eu creio muito nesse resultado. Então essas foram as dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, curte, compartilha e se inscreve no canal. Vambora!